Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos à nossa leitura bíblica comentada. Eu sou o Thiago André Monteiro, vulgo Tan. Estou aqui, como sempre, com a Carol Simão e com o Thiago Moreira para conversar com vocês hoje sobre o capítulo 2 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Bom dia, tudo bem, Carol? Tudo bem, Thiago? Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão e hoje vocês vão ouvir minha voz. Não ouve sempre, né? Não é não? Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bem, capítulo 2 de 1 Coríntios. É um capítulo menorzinho, eu acho, mas que traz algumas verdades importantes pra gente aqui sobre a mensagem e a forma da gente proclamar a mensagem de Cristo, né? Exato. Bom, lembrando você, ouvinte, que você pode estar com a gente no Discord, e a gente fala pouco, mas você também pode estar com a gente lá no Telegram, tem link para você participar de qualquer um desses grupos na descrição do programa. Fiquem à vontade, tá? Os dois são gratuitos. No Discord você tem o benefício que você pode assistir as gravações ao vivo. Eu queria também fazer um convite para você mandar o seu áudio dando os créditos do programa, tá? Fica à vontade aí, é só mandar o seu nome, mandar de onde você é e não se esquecer de agradecer a Maria Lídia e agradecer também a Mundo Cristão pelo empréstimo tanto da trilha sonora quanto da NVT que a gente usa nesse projeto aqui. Aliás, vamos ouvir agora os créditos ditos por um dos nossos queridos ouvintes. Olá a todos, eu sou o Lincoln, moro em Curitiba e quero agradecer a Mundo Cristão pelo empréstimo da NVT e também a Maria Lídia pelo empréstimo da trilha sonora que tanto embeleza os episódios aqui do LBC. Eu conheci o LBC procurando algo que me fizesse não somente ler mais a palavra de Deus, mas também entender melhor com reflexões. E nesse sentido o LBC tem sido uma enorme bênção na minha vida nos últimos meses. Hoje eu já estou em dia com os episódios e depois que a gente fica em dia a gente sente até falta de poder ouvir 2, 3 episódios um dia seguido do outro, assim. E isso só mostra o quanto esse projeto é especial. E eu sou testemunha também de que compartilhando esse projeto a gente pode alcançar vidas e instigar mais pessoas a estudarem a palavra de Deus e crescerem em sua fé. Por isso, encorajo a todos a compartilharem esse projeto e também, se tiver condições, apoiar esse projeto, que é algo necessário e importante, porque eu tenho certeza que esse projeto vai ainda edificar e transformar muitas vidas ao longo dos anos. Que Deus abençoe e continue abençoando esse projeto, abençoe a vida do Tan, da Carol, de todos os convidados que já passaram e também de todos os convidados que ainda hão de passar por esse projeto. Um grande abraço a todos. Antes de entrar no nosso bloco 1, que vai ser bloco único, né? Cabe a mim dizer para vocês o que eu acabei de dizer. Vai ser um bloco único. A gente vai fazer a leitura numa única tacada. Esse capítulo 2, que é um capítulo, como o Thiago falou aí, enorme, né? Longuíssimos 16 versículos. E a Carol pediu a vez aí, então ela que vai fazer a leitura. Podemos dar início então, Carol, ao bloco 1 com a sua leitura de 1 Coríntios 2? Podemos, ao bloco único, olha aí que legal. Então vamos lá. Irmãos, na primeira vez que estive com vocês, não usei palavras eloquentes nem sabedoria humana para lhes apresentar o plano secreto de Deus, pois decidi que enquanto estivesse com vocês, me esqueceria de tudo exceto de Jesus Cristo, aquele que foi crucificado. Fui até vocês em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Minha mensagem e minha pregação foram muito simples. Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, me firmei no poder do Espírito. Agi desse modo para que vocês não se apoiassem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. No entanto, quando estamos entre pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria desta era ou de seus governantes, que logo cai no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria que nos referimos é um mistério de Deus,
seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam, pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. É a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas foi a nós que Deus revelou estas coisas por seu Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até os segredos mais profundos de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de uma pessoa, senão o próprio Espírito dela? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. E nós recebemos o Espírito de Deus, e não o Espírito deste mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. O assunto que a gente tem aqui no capítulo 2 é reflexo de muito do que foi dito lá no capítulo anterior, né? No capítulo 1, é basicamente a sabedoria de Deus versus a sabedoria dos homens que segue em pauta no assunto que Paulo está tratando aqui. É interessante que Paulo faz uma recapitulação com os coríntios aqui de como foi o ministério dele, né, na fundação daquela igreja. Quando ele foi pessoalmente, né? Isso. Então a gente leu isso lá no prefácio, né? Atos 18. Isso. Quando Paulo chega lá em Corinto e aquela igreja é fundada, e aí Paulo vai usar, inclusive, essa experiência, né, desse contato dele com aqueles irmãos para usar como argumento daquilo que ele tem trabalhado, como o Tan acabou de falar lá no capítulo 1, e isso vai até o capítulo 4, da questão de como eles estavam confiando em sabedoria humana, né, em poder de argumentação, de retórica, de oratória, e causando divisão na igreja por causa disso. E Paulo vai falar, olha, não é isso, desde que eu cheguei entre vocês não é assim. Não foi assim que eu apresentei o evangelho pra vocês. O evangelho não é isso. É tudo mais simples, né? Poxa vida, é Jesus crucificado, né? Então, por que vocês estão complicando, né? E por que a gente complica? Outro dia eu vi um meme na internet falando assim, gente, a gente vive menos que uma sacolinha plástica, né? Vamos simplificar a vida, né? E é isso, gente, vamos simplificar. Mas eu não sei se o Paulo queria só simplificar. A gente já falou, eu não lembro se foi no episódio passado ou no prefácio, que o Paulo tinha todas as condições intelectuais, acadêmicas aí pra dar uma carteirada, né? Porque não dá pra dizer que ele não era, ele era super erudito, né? A gente vê lá naquele cenário, por exemplo, quando ele vai discutir no Areópago, a gente tem lá em algum capítulo de Atos, não me lembro qual é, mas a gente vê que o Paulo era muito versado, ele cita autores da época, autores até seculares e tudo mais. Mas ele... assim, ele era um cara que podia usar palavras eloquentes pra usar aí o que apareceu no verso 1. Se ele quisesse dar essa carteirada. Mas aí no verso 2 ele fala, ó, eu preferi esquecer tudo isso que eu tenho, né? Tenho condições totais de fazer isso. Mas eu quis esquecer disso tudo porque eu quero exaltar a pessoa de Jesus. No verso 4, né, minha mensagem, minha pregação foram muito simples, como a Carol falou, né? Em vez de usar argumentos persuasivos e astutos, eu me firmei no poder do Espírito. Então, você mencionou Paulo no Areópago. Sim. E é interessante porque é o capítulo anterior a ele chegar em Corinto, é Paulo em Atenas. Aliás, acho que eu falei assim como se todo mundo soubesse o que é isso, né? Mini contextualizada, vale. Era um lugar onde as pessoas, os filósofos, iam pra conversar, filosofar e tudo mais. Onde as coisas eram discutidas de uma maneira clássica e classuda e tudo. E o Paulo participou lá, o discurso lá é muito bonito. Um dia a gente vai chegar lá e tem tanta coisa gostosa pra falar de lá. Mas o fato é que o Paulo foi na universidade.
vai conversar com os eruditos da cidade. Então ele tinha totais condições de fazer isso. Mas não, ele tinha um objetivo só, ajudar os irmãos de Corinto a não se apoiar na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Isso tá, acho que no verso 5 mesmo, né? Agir desse modo para que vocês não se apoiem em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Sim. E a gente lembra que o pessoal de Corinto amava a erudição, né? A gente já falou 200 vezes isso. Uhum. Então, para eles é uma grande ruptura, assim, na forma até de pensar daquela comunidade. Eu não sei se você já ouviu falar disso nos seus estudos aí, se a Carol já ouviu falar também. Alguns sugerem que Paulo está meio que arrependido da forma como ele pregou em Atenas. Nossa, não. Será? Nunca ouvi. Mas faz sentido, né? Eu não concordo com isso, eu não concordo. Mas não seria um absurdo pensar isso, eu acho. Então, o argumento ele faz sentido, né? Porque Paulo saiu de Atenas e ele fez o discurso lá onde o Tan acabou de explicar, né? No Areópago, entre os filósofos. O evangelho, ele alcançou algumas pessoas em Atenas, mas aparentemente não chegou a nem fundar uma igreja, não foi um sucesso, né? Ali entre os filósofos. Atenas era a capital da filosofia e Corinto, como a gente já falou lá no prefácio também, seguia, né, a linha ateniense, né, de valorizar os filósofos e poder de argumentação e todas essas coisas que a gente já debateu bastante. Então, alguns sugerem que Paulo, quando chegou em Corinto, ele mudou a estratégia. Ele falou assim, aqui eu não vou falar dessa forma, eu não vou usar o mesmo argumento, a mesma metodologia, num debate filosófico e argumentativo. Eu vou pregar o evangelho de maneira mais simples, vamos colocar assim. Esse é o argumento que alguns usam até na sequência do texto. Logo depois de Atenas vem Corinto, e pelo que Paulo escreve aqui, na primeira carta aos Coríntios. Eu nunca me convenci muito desse argumento, mas só estou trazendo porque isso é comum, né? Alguns defendem isso, de que Paulo entendeu que não era a forma que ele deveria, depois da experiência dele em Atenas, não era a forma como ele deveria apresentar o evangelho. Eu acho que faz sentido, mas será que o contexto aqui em Corinto não é um pouquinho diferente? No sentido de que aqui ele está tratando com uma igreja já fundada, lá ele estava tentando convencer os eruditos de que o discurso fazia sentido, o discurso do evangelho e tudo mais. E principalmente ele está lidando em Corinto, como a gente falou, se não 200, 300 vezes, eles estavam se dividindo em grupos por causa de quem eles seguiam de maneira mais erudita. Eu sou do Apolo, eu sou do Paulo, etc. Então, fazia-se necessário, é isso que eu tô querendo dizer. Uma correção. Então, se o Paulo não fizesse isso, ele ia, sei lá, fundar o grupo pró-Paulo, não sei. Não, mas o que eu... Só para o pessoal que tá ouvindo entender o argumento daqueles que usam, apesar de eu não concordar... Sim. É quando Paulo... Não tô falando desse momento que ele tá escrevendo a carta, mas quando ele fundou a igreja em Corinto. Ah, entendi. A gente não tem argumento bíblico, mas não é estranha a ideia, não. Sim, ele saiu de Atenas e aí foi para Corinto. E lá... ele teria usado uma metodologia diferente. E aqui, na carta, ele está se referindo a isso. Falando assim, olha, quando eu estive com vocês, eu não fiz em poder de sabedoria humana, com argumentações e persuasão. Eu preguei o evangelho para vocês, Cristo crucificado. E é isso aí, né? Então, por que vocês estão se vangloriando e causando divisão por causa de argumento humano, por causa de filosofia, por causa de poder de retórica, se não foi assim que o evangelho chegou até vocês? Né? Por quê? Eu queria colocar duas aplicações que eu gosto muito, sempre que eu passo em textos assim, ficar pensando, tá, o que nós temos a ver com isso, né, aqui no Brasil, em 2025 que estamos. Primeiro que Paulo não tinha uma missão de exaltar a si mesmo. Ele tinha que exaltar Cristo. Isso está muito claro. Mas, de novo, trazendo pra gente, né? Isso mostra, pelo menos pra mim, que a gente não precisa usar palavras eloquentes para apresentar Cristo para as pessoas. O que também tem o outro lado da moeda, porque a princípio eu peguei essa frase e falei, dá para construir uma pregação inteira em cima disso, né? Mas tem uma outra coisa, um outro cuidado, e eu queria ler aqui o que a Bíblia de Estudo NVI, tá? Não a NVT colocou, porque eu acho que é realmente um perigo real. Ela diz o seguinte: isso não dá aos pregadores nenhuma desculpa para negligenciar o estudo e o preparo. O que Paulo ensina é que se o Espírito Santo operar no coração do ouvinte, a sabedoria e a eloquência do pregador de nada valem.
A sabedoria de Paulo como pregador não dependia da capacidade intelectual e retórica. A pregação de Paulo era marcada pela demonstração convincente do poder do Espírito Santo. Ou seja, traduzindo aí para o nosso português coloquial, é assim, ó, não importa se você não fez um seminário e não é super teólogo, você pode apresentar Cristo só pelo fato de já ter ouvido o evangelho uma vez e pronto, acabou. No dia seguinte a sua conversão, assim, no mesmo dia da sua conversão. Mas também não descanse no fato de que, já que eu não preciso ser um erudito para apresentar o evangelho, eu não vou estudar. Principalmente se você é um pregador ou vai fazer uma apresentação ou alguma coisa. Não, pelo contrário, Deus nos deu capacidades intelectuais para que a gente use. Sim, sim. E eu acho que isso não cabe nem só a pastores, né, missionários, mas toda pessoa que se propõe a falar, né, do evangelho, esteja minimamente preparado até para ser questionado, né? Eu fico com medo quando eu venho aqui para a LBC sem estudar muito, porque... É osso. Mas assim, a pessoa também não pode falar, não, eu acabei de me converter porque eu já vi isso acontecendo. Eu vou levar pra alguém que sabe o que tá falando, sabe? Não, você já tem a sua missão dada, sabe? Missão dada, missão cumprida. Fale do seu jeito, fale naquilo que você sabe. E também acho que não tem vergonha nenhuma e quando vier uma pergunta que você não aprendeu, uma doutrina, alguma coisa assim, você fala, não sei, vamos descobrir junto. Eu entendo o seguinte a respeito disso, né? E algo que a gente até trabalha com os alunos no seminário. Aquele que ensina tem que ensinar para o seu público. Então, não adianta ele usar um linguajar, e isso é muito comum à medida que você vai, e até natural, né? À medida que você vai estudando, lendo, por exemplo, livros de teologia, você vai ficando com aquele vocabulário. Ah, sim, sim. Com aquele linguajar. Mas nem sempre o seu público tem aquele linguajar. É igual ensinar um filho, né? Exatamente. Então, você tem que se fazer claro para as pessoas mais simples do seu público. Sim. E isso não é perder profundidade. Exato. Isso é você se apropriar de tal forma daquilo que você está ensinando que você consegue transmitir isso em uma linguagem que todos vão poder entender. Sim. Eu diria que isso é até mais difícil, requer até mais estudo, né? Porque quando você só decora algo, aí você fala naquele linguajar, né? Sim, sim. Porque nem você se apropriou disso direito, você só tá repetindo aquilo que você leu, de alguma forma. É um papagaio, né? Mas quando você aprende o conceito e transmite de uma forma que as pessoas mais simples conseguem entender, aí de fato você aprendeu e transmitiu a mensagem. Mas nem todo mundo consegue, né? Nem todo mundo consegue, assim, com essa eficácia. Você tá pensando em professores, Carol? Isso, eu tô pensando agora, assim, em pessoas que se propõem a estudar realmente, seja pra ser professor, missionário, pastor, enfim. Pessoas que realmente se propõem a ensinar. Nem todo mundo consegue ensinar, assim, com tanta clareza. Não tô falando de eficácia aqui, mas é clareza mesmo, não sei. Nem sei se vale a pena a gente entrar nesse ponto. No conceito bíblico, eu acho que passa até da questão de didática, esse tipo de coisa que pode ser estudada, porque a gente não pode desprezar que a Bíblia tem um negócio que chama dom de ensino. Uhum. Sim, eu até ia falar sobre isso, que a gente vai citar sobre os dons, né? Eu tenho um pastor missionário que eu amo quando ele vem na minha igreja e prega, porque ele é um excelente professor. Eu aprendi sobre as dispensações com esse missionário e ele ensina assim de um jeito que você fala... Nossa, mas que simples, né? Poxa, vai vir uma guerra, o povo vai subir, alguém vai descer e tal. Mas é porque ele tem esse dom realmente de ensinar, sabe? E eu não sei se eu teria entendido tão bem. O Thiago, inclusive, que é um excelente professor, gente. Porque eu aprendi muita coisa com ele. Eu ia me desqualificar agora, viu, cara? Não se desqualifique. Sabe por quê? Eu dou aula da escola bíblica na minha igreja, né? Uhum. Só que eu sempre dei aula para classe de adultos. E lá eles fazem uma diferenciação, enfim, de estilos e tipos de aula e tudo. Eles têm uma classe que eles chamam de avançado lá. Não que um assunto seja, mas tipo, você vai ter uma doutrina, alguma coisa, normalmente vai para aquela aula lá. E eu sempre dei aula nessa classe. Porque o pastor me escala para aquela classe e pronto, sabe? Eu só vou. E semana passada eu saí e o Lucas, meu mais velho, ele tá nos adolescentes. Aí eu falei, acho que eu vou conversar com o pastor para de repente dar uma aula nos adolescentes, né? Pelo menos uma vez, ou um semestre, ou qualquer coisa assim. O Lucas já veio, mas pai... será que as pessoas vão entender? Putz, aí eu não sei, de verdade, é o que o Thiago tá falando. Óbvio que eu vou ter que mudar o linguajar, sabe? Eu nem sei se eu sei falar com a linguagem dos jovens e nem sei se devo, porque, enfim, eu não sou mais. Agora, se vai ser interessante pra eles, se vai ser proveitoso pra eles, ou se vai ser, nossa, que professor chato,
Não sei. Eu vou ter que tentar e se der certo eu volto pra te contar, Carol. Tá bom. Bom, é que quando eu te conheci, eu já não era mais adolescente e você realmente conseguia me explicar as coisas dentro do nosso trabalho na época de uma forma muito clara. Obrigado. E você era um bom professor. O pastor Thiago também é um bom professor, tá, gente? Eu falei semana passada que eu aprendi com ele sobre os dons e depois vai chegar a aula que eu vou relembrá-lo sobre isso. Tirando a LBC, eu nunca tive aula, acho que com você, né, Thiago? A gente só teve aula os dois sendo alunos, né? Acho que sim. Além dessa questão que a gente tá falando, tem evidentemente o dom, né, a característica de cada um. Tem gente que ensina um grupo melhor do que outro, né, tem um perfil maior para, né, faixas etárias ou grupos distintos. Eu acho que isso é capacitação que Deus dá e treinamento também, né? Uhum. Capacidade de você ir aprendendo e desenvolvendo isso também. Mas tem uma coisa que é o que eu acho que o texto está destacando aqui, que é o espírito, vou colocar assim, ou a postura, talvez seja essa a melhor palavra, de quem fala, de quem prega. Porque o Tan falou, o Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele era um erudito. Né, e ele poderia debater e usar argumentos, mas é interessante porque no versículo 3 ele fala que foi até eles em fraqueza, atemorizado e trêmulo. Então. Acho que é até um sinal de humildade na parte dele aqui. É, de humildade e de dependência. Porque eu acho que tem um perigo, que é o perigo de você se acostumar com ensinar ou com pregar, e aí você fazer isso na autoconfiança. Porque da primeira vez que você prega, que você ensina, você fica com aquele frio na barriga, né? Sim. Que é natural, né? Você tá lidando com o público, você tá meio inseguro, né? Aí todas essas coisas. E quando a gente vai perdendo isso, né? Claro que com o hábito, né, vai se tornando mais natural, isso é normal como qualquer coisa na vida, mas quando você perde essa percepção de que não é a minha capacidade, não é a minha oratória, não é a minha experiência, mas é o Espírito Santo que atua e que transforma vidas, é o poder de Deus, os destaques que Paulo está dando aqui, isso nos leva a uma postura de dependência. É muito interessante observar isso na prática, porque eu prego regularmente como pastor, né? E tem mensagens que eu saio do púlpito e falo assim, nossa, que desastre, né? Hoje eu preguei mal, né? Que não consegui, as linhas de raciocínio não bateram, o argumento não foi bom, tava travado. Aí chega alguém e fala assim, olha, pastor, foi uma bênção na minha vida e tal, e que mensagem. Aí tem domingo que você sai, hoje a mensagem foi muito boa, ninguém vem falar nada com você, né? Porque a gente esquece que quem opera, né, é o Espírito Santo de Deus, não é o nosso poder, a nossa capacidade de raciocínio, né? É o que Paulo falou no capítulo 1 que a gente discutiu semana passada. Deus não escolheu, até entre os coríntios ali, os sábios, os poderosos, ele escolheu pessoas que humanamente eram pessoas fracas, assim como nos escolheu para que o evangelho dele fosse transmitido. Então não depende da nossa capacidade, da nossa argumentação, do nosso poder de convencimento, depende da obra de Deus na vida das pessoas. Sim. A gente teria uma tendência, olhando o discurso até aí, vai, o verso 5, de pensar que, então Paulo está falando que o cristianismo é, sei lá, intelectualmente baixo. É meio que um discurso meio tolo, alguma coisa nesse sentido. Mas se a gente vê o 6 e o 7, a gente percebe que é o contrário. O que Paulo está fazendo, na verdade, é exaltar a sabedoria de Deus como algo muito acima da sabedoria humana. No 6 e 7, no entanto, quando estamos entre pessoas maduras, ele está falando, supondo, né, que seus leitores lá eram pessoas maduras, falamos com palavras de sabedoria, mas não com o tipo de sabedoria dessa era, ou seja, romana ali, né, das pessoas, ou de seus governantes, até colocando pessoas mais eruditas, que logo caem no esquecimento. Pelo contrário, a sabedoria a que nos referimos é o mistério de Deus, seu plano antes secreto e oculto, embora ele o tenha elaborado para nossa glória antes do começo do mundo. Para mim, assim, é a prova de que os sábios desse mundo não só não entendem a sabedoria de Deus,
como o Paulo tá falando aqui, né? Eles assassinaram o representante da sabedoria de Deus quando ele encarnou. Sim. Mostra quanto que, de fato, essa erudição humana, na verdade, diante de Deus, ela é bem burra. Pois é. O próprio Isaías 64:4 vai falar alguma coisa muito parecida, né? Na verdade, o versículo 9 é uma citação desse texto, né? Porque desde o começo do mundo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que nele esperam. Isso aí é Isaías, como eu falei, 64:4. Porque o que o Paulo está falando aqui, ele acabou de lançar uma palavra que é muito chave para esse livro todo. Em vários lugares da Bíblia, né? Mas ele está falando aqui que é o tal do mistério, né? Na sabedoria que nos referimos é o mistério de Deus, escrito desde antes do começo do mundo, né? Que ele fala. E aí a gente fica, tá, mistério, que mistério? Basicamente é o mistério do evangelho, né? Deus resolveu escolher um povo escolhido e levar ele para a glória através de Jesus, que foi planejado desde o início. É basicamente o evangelho. E isso foi escondido, não só dos eruditos do mundo, mas até do próprio povo de Deus até a vinda exata de Jesus. Ele tem profecias aqui e ali, mas não tem no Antigo Testamento algo assim tão claro, explicadinho. Esse mistério ele só é revelado, por isso que chama mistério, né? A partir da vinda de Jesus. E aí é isso que Paulo tá falando, olha. A sabedoria de Deus era tão alta que foi guardada dos homens aí por séculos. E só foi revelada por causa da vontade de Deus, porque o ser humano não era capaz intelectualmente de compreender isso. Aliás, nem os descrentes de hoje são. A gente entende, por exemplo, a doutrina da eleição como Deus chegando e falando assim, eu quero que você, fulano, entenda. E aí Deus se revela para essa pessoa e aí ela entende o evangelho e aí ela entrega a sua vida e tudo que a gente já sabe. Mas se não houver essa ação anterior de Deus, a pessoa continua sem compreender esse mistério do sacrifício de Jesus, do evangelho e tudo mais. Eu acho que entra um pouco no que Paulo está falando aqui, e que ele vai diferenciar mais pro final do capítulo, a gente vai chegar lá, a questão do homem natural e do homem espiritual. De que tem coisas que só aquele que Deus agiu e que por causa disso tem o Espírito Santo dele vão compreender. Não é uma questão de capacidade intelectual humana, é uma questão de fato da obra divina. Tanto que é que nesses versículos que a gente está passando agora, né, 6, 7, Paulo vai fazer contraste da sabedoria divina e da sabedoria dos governantes desse mundo. E os governantes eram geralmente as pessoas que tinham não só o poder, mas que tinham o conhecimento. Numa época onde não havia popularização de pessoas alfabetizadas como nós temos hoje. Numa época onde documentos de estudo não eram tão de fácil acesso para as pessoas. Então quem geralmente eram os eruditos, os estudiosos? Aqueles que tinham dinheiro e poder. Aqueles que de alguma forma conseguiam ter acesso a essas coisas. E Paulo está falando, olha, nós falamos com sabedoria para pessoas maduras, mas não é a sabedoria desse mundo, não é a sabedoria dos governantes dessa época. Pelo contrário, aí entra o que o Dan falou, é o mistério de Deus. Sim. Que para nós será algo totalmente belo e sábio. Deus, desde a fundação do mundo, planejou enviar o seu filho para pagar pelos nossos pecados e morrer na cruz para nos salvar. Isso é sabedoria de Deus. Mas para aquele que não crê, isso é loucura. É o que a gente viu no capítulo 1. Alguém que é um bandido, né? Que foi morto como um bandido numa cruz, numa pena capital. É esse o Salvador? Esse é o plano? Isso é loucura pro sábio, pro grego e pro judeu. Mas para aquele que crê, é a sabedoria. Essa palavra tá no verso 14 também. Sim. Elas, as verdades do Espírito de Deus, né? Lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Eu tô com um filho de 6 anos em casa, que outro dia perguntou assim pra mim, mãe, pra mim é muito difícil entender como Deus sempre existiu. E aí, uma vez falaram uma coisa pra mim, eu tomo isso pra minha vida, entendeu? É que a gente é pecador, filho, a gente não entende tudo, entendeu? Mas... Mamãe também não entende? Isso que é difícil, né? Não, é difícil, não vou nem estar nesse mérito aqui, não. Mas, assim, quando eu converso com pessoas que não são descrentes, no sentido de que não confessam a mesma fé que eu tenho, de que Jesus veio, morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou, eu entendo essa confusão, sabe? Eu entendo essa questão de...
Tá, mas isso quer dizer que só eu aceitando ele, eu tô livre do inferno, sabe? Esses detalhezinhos. Uhum. Eu dei aula por muito tempo pra crianças e fim de trimestre a gente sempre faz apelo, tal, e as criança é um negocinho, né, muito louco, né? Eles aceitam Jesus 3, 4 vezes no mesmo dia. Genuinamente, né? Genuinamente. Todas as vezes que você pedir, eles querem aceitar porque eles entendem ali do jeito que a gente tá falando. Mas enfim, o ponto que eu quero chegar é que assim, quando você fala, né, do evangelho pras pessoas mais velhas, eu vou usar esse exemplo, e elas não aceitam, eu entendo o fato delas não estarem aceitando naquele momento. Claro que eu espero que o momento delas cheguem e elas realmente entendam a mensagem da cruz. Mas, sabe, é entendível. Eu não sei se eu tô sendo clara. Então, eu acho que sim. Vê se é mais ou menos isso. Destravou uma memória minha agora há pouco de uma conversa que eu tive há não sei quantos anos com um amigo descrente até hoje. Eu lembro que a gente estava conversando sobre quando Jesus explica por que ele falava em parábolas. Certo. Tem algum texto, que eu também não vou lembrar o endereço. É Mateus, eu acho, né? Não sei. Lucas tem muitas parábolas, mas de fato eu não lembro onde é, mas talvez até tenha mais de um evangelho falando sobre isso. Uhum. Onde Jesus fala, eu falo por parábolas para que as pessoas que são minhas entendam e para que quem não é meu seguidor não entenda. Uhum. Era um jeito de falar. E o tema da conversa com esse meu amigo era essa. E ele, descrente, falou, mas eu entendo a parábola. Tipo, eu entendo o que ela quer dizer. E ele ficou meio até revoltado nesse sentido, porque eu quero fazer a ponte desse conceito aí das parábolas para isso. A pessoa não entende o evangelho. Talvez a pergunta seja o que é compreender, o que é entender, sabe? É intelectualmente entender a moral da história? É entender o que a história está contando? Principalmente quando a gente volta para falar das parábolas. Porque o que acontecia? Eu explicava o significado da parábola para esse meu amigo e ele falava assim, eu entendi isso. Uhum. Só que é um entendimento humano, é um entendimento de interpretação de texto, não é um entendimento espiritual para a salvação. Sim. E eu acho que o que o Paulo está falando aqui, que o ser humano é incapaz, o homem natural, para usar as palavras dele, é incapaz de entender espiritualmente. É isso, não é o entender de, nossa, não entendi como se você estivesse falando uma língua desconhecida pra mim. Uhum. Não, eu entendi o que tá sendo dito. Só não fez nada na minha vida ter entendido isso, sabe? Uhum. É meio nesse sentido que você tá falando? Isso, exatamente. É bem nisso mesmo. Porque quando você explica pra uma pessoa, olha, Jesus, ele veio, ele morreu na cruz pelos nossos pecados, ele ressuscitou, ele tá no céu, ele vai voltar, as pessoas falam assim, não, beleza. É ok. Eu entendi, só não comprei isso pra minha vida, né? Exatamente. E infelizmente a gente tem alguns maus exemplos dentro da fé protestante que fazem a pessoa falar, mas eu não quero ser que nem fulano, ciclano ou beltrano. Uhum. Quando na verdade a gente fala, não, você não tem que realmente ser que nem ele ou ela. Você tem que ser que nem Cristo. E é difícil, porque muitas vezes nem a gente, e eu tô me colocando no balaio, é um bom exemplo, né? Dentro do cristianismo. É porque a gente é pecador. Exatamente. Só por isso. Porque é outra coisa, porque as pessoas acham que quando você vira crente, né? Porque tô falando como costumam dizer. Uhum. A partir de agora você não peca mais, você tá com aquela roupinha branca, com o arozinho aqui em cima da cabeça, você virou um anjo. E quem dera, né? Tem que ler mais Paulo aí na Bíblia, né? Enfim. E é interessante ver que essa galera descrente, ela entende muito bem o que ela deveria ou não deveria fazer a ponto de jogar na nossa cara quando a gente peca. Uhum. Sim. Ele fala, ó, você não é cristão? Você não podia fazer isso. Ou seja, ele sabe. Ele sabe a mensagem do evangelho, ele sabe o que pode, o que não pode, o que ofende, o que não ofende a Deus, a ponto de criticar quando a gente ofende a Deus, e a gente ofende mesmo, quase todo dia. Porque a gente é pecador e acaba afastando, dando mau testemunho, tudo isso que a Carol falou. Uhum. Mas esse entender aí é um entender espiritual, é espírito com espírito conversando, espírito humano com o espírito de Deus. Eu acho que isso acontece porque a gente tem uma compreensão limitada, eu diria, sobre o que é entendimento e o que é fé. Uhum. Por exemplo, o versículo 8 diz assim, os governantes dessa era, por sua vez, não a entenderam. Falando da mensagem, né? Desse mistério da sabedoria divina. Sim. Uhum. Pois se a houvessem entendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. A gente lê o texto, a gente pensa em compreensão intelectual, mas eu acho que Paulo está falando além disso, como que a gente está debatendo agora. Uhum. O entendimento verdadeiro do evangelho produz fé. Isso. Sim.
Sim. O verdadeiro entendimento produz fé. Não é simplesmente compreender os fatos. Não é simplesmente acreditar que Jesus existiu ou acreditar que ele morreu numa cruz. Isso produz fé genuína. E também aí é outra dificuldade de conceito de fé, porque a gente liga a fé na nossa cultura a simplesmente compreender e entender que aquilo é um fato. E a fé bíblica é mais do que isso, ela é você depositar a sua vida naquilo. Sim. E usando as próprias crianças, que a Carol falou, as crianças têm muito mais facilidade de se jogar nisso, por isso que elas aceitam Jesus toda vez que você fala pra ela. O Dani entrou numa crise de que, nessa de, eu já aceitei Jesus e dá 2, 3 dias, agora ele tá mais tranquilo com isso, a gente já conversou bastante sobre isso, mas meses atrás ele ficava, eu não sei se eu acertei Jesus. Mas filho, se isso aqui, aí eu revia o que ele já tinha me falado, o testemunho dele, sim, mas ele ficava daquela, preciso aceitar de novo, acho que é o que o Benjamin tá passando aí, né, Carol? E é compreensível, mas eles se jogam assim pra Deus de um jeito que um adulto tem ressalvas, a criança não tem. Exato. E a gente, como pai, tem que ter muita sabedoria, né? Pra não matar isso na criança, né? Essas dúvidas. Sim. Enfim. Mas vamos passar por essa fase. Eu acho que quando Jesus exalta as crianças, a fé das crianças, é pensando nessa linha mesmo, né? Sim, eu tenho certeza disso. Aí nós entramos na parte do texto, que a gente até antecipou um pouquinho, mas que revela o grande diferencial. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é a ação do Espírito. De Deus, né? Exato. O versículo 10 vai falar: mas foi a nós que Deus revelou essas coisas por seu Espírito. Pois o Espírito sonda todas as coisas até os segredos mais profundos de Deus. E aí ele vai falar, né? Vai começar a fazer o argumento de que quem conhece as coisas de Deus é o Espírito de Deus, fazendo a comparação até com o ser humano e o espírito humano. Mas é interessante porque essa sabedoria vem da onde? Vem da ação do Espírito Santo que revelou a nós isso. E isso é mais um argumento contra o orgulho dos coríntios. Sim. Porque, no final das contas, e Paulo vai chegar mais pra frente na carta a esse argumento, no final das contas, qual o motivo de você se achar superior ou ter um partido que você acha melhor do que o outro, se na verdade nada é da nossa própria capacidade, da nossa própria compreensão, da nossa própria sabedoria. Tudo é uma obra do Espírito Santo de Deus. Ou seja, eu vou me orgulhar do quê? Eu vou me achar mais inteligente do que o outro por quê? Se na verdade eu só compreendo porque o Espírito Santo revelou isso a mim. Sim. Eu acho isso tão bonito. É demais. Pra explicar que ele, poxa, veio um cara super estudado, erudito, falou por 3 horas com uma pessoa, a pessoa não fez nada, aí depois veio um senhorzinho lá, analfabeto, e falou um negócio que não tem nem pé nem cabeça, assim, humanamente falando, e a pessoa se converteu. Você fala, cara, que é isso? É espírito conversando com o espírito. Maravilha. Então, quando você for evangelizar, senhor querido ouvinte, lembre-se que a obra é de Deus. A sua missão é falar de Jesus, do jeito que você é capaz de falar. Você vai, obviamente, se empenhar da melhor forma possível, dentro da sua limitação. E esperar que Deus faça o que tem que ser feito. E pode ser que ele não salve, pode ser que ele condene aquela pessoa, pode ser que essa pessoa venha a ser salva muitos anos depois que você já perdeu o contato com ela, mas você jogou aquela semente e frutificou depois de anos e anos, velho. Pode ser. O verso 15 sempre deixou vocês meio confusos também? Porque eu sempre lia ele e falava, cara, não sei se eu entendi. Mas também nunca fui atrás pra... Não, deixa eu entender isso agora, sabe? Finalmente chegou esse dia. Mas eu vou reler o 15 aqui, ó. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Sabe quando você lê aquele ditado e você fala, nossa, que bonito, mas aí você fala, o que ele quis dizer? Não entendi. Olha, eu achei aqui um estudo que... Eu gostei da frase do que a pessoa explica. Que ele fala assim, ó. Isso significa, né, o que o Tan acabou de... O 15. Isso, o que o Tan acabou de falar. Isso significa que quem é guiado pelo Espírito
pode discernir corretamente as situações e tomar decisões sábias. O homem espiritual tem uma perspectiva divina que lhe permite ver além do visível e entender a vontade de Deus. Ele não é compreendido pelo homem natural, pois opera em um nível de entendimento diferente. Eu li uma da NVI, de novo não NVT, tá? Quem não tem o espírito não está qualificado para julgar a pessoa espiritual. Aí pensando no cristão, né? Uhum. Por isso os crentes não ficam com toda a razão sujeitos às opiniões dos incrédulos. Eu achei, nossa, que forte isso, né? Tipo, não fica sujeito à opinião dos incrédulos. Mas aí, uma outra Bíblia de Estudo, do MacArthur, meio que passou um pano, talvez, para essa parte aí, sem saber. Ele diz assim: obviamente os incrédulos são capazes de reconhecer as falhas e os defeitos dos cristãos. A gente até já falou um pouquinho sobre isso no podcast, né? Entretanto, não são capazes de avaliar a verdadeira natureza deles como pessoas espirituais que foram transformadas em filhos de Deus. Aí eu falei, beleza, quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Outros aí pensando nos descrentes, imagino. Eu acho que é bom a gente passou por isso meio que subentendido, mas Paulo tá fazendo um contraste aqui entre dois tipos de pessoas, né? O homem natural, e natural significa que... não cristão. É o ser humano comum. Um descrente. O não cristão, o ser humano comum. E o homem espiritual, que o espiritual aqui é aquele que tem o Espírito de Deus. Eu sei que na igreja geralmente a gente usa esse termo relacionado à questão de alguém mais maduro ou mais santo, né? Aquela pessoa mais espiritual, geralmente a gente usa o termo assim. Mas aqui, espiritual é quem tem o Espírito. É quem se converteu e quem não se converteu. É isso. Exato, né? O espiritual é aquele que foi salvo e por ser salvo, agora ele tem o Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que revelou aquela mensagem a ele, como a gente acabou de falar, e ele agora é habitado pelo Espírito Santo de Deus. Então ele é uma pessoa espiritual nesse sentido. É nesse contraste que Paulo está apresentando isso. Eu acho que ele nem está falando tanto de obras, das obras serem julgadas ou não. Ele está falando dessa compreensão mesmo. Olha, o espiritual ele tem essa compreensão. Ele pode avaliar as coisas de outro prisma porque o Espírito Santo revelou certas coisas para ele e ele consegue entender essa mensagem. E ele não pode ser avaliado pelos outros. Por quê? Porque os outros não têm essa compreensão espiritual porque o Espírito Santo não revelou isso a eles. Sim. Eu acho que está dentro do argumento que Paulo está usando para mostrar que a obra do Espírito Santo, que não é por força ou capacidade do homem natural, que é, se for pensar no texto, quem é o homem natural no texto? O homem natural são os filósofos, são os sábios do mundo, são os governantes, e são homens naturais. Os estudados. Exato, que se acham superiores, mas que na verdade, por não terem a revelação do Espírito, eles não conseguem compreender a sabedoria de Deus. E a gente tem os nossos filósofos da internet de hoje em dia para mostrar esse grupo que continua existindo. E tantos cristãos seguem tão cegamente aí que me assusta, viu? Eu acho que um bom exemplo disso que o pastor tá falando, se a gente quiser um exemplo palpável, é pensar no faraó. Boa. Quando Moisés ia lá falar com ele e Deus falou, eu vou fechar os olhos do faraó. Você vai falar, você vai fazer milagre, você vai fazer tudo. Eu não vou deixar ele entender o que eu tô querendo. Sim. Porque o plano de Deus é maior. Então eu acho que é mais ou menos isso, né? Não que Deus não queira, mas é porque como a pessoa não aceita, né, ela não percebe. Agora é muito curioso olhar o Paulo, que falou o capítulo inteiro que não vou usar de erudição, eu trouxe um evangelho simples. Só que o capítulo 2 é um tratado teológico, todo organizadinho, com citações do Antigo Testamento. A gente já passou por uma aí em Isaías 64. E o último verso, no 16, inclusive, é outra citação de Isaías, agora 40, verso 13, né? Que ele fala, quem conhece os pensamentos do Senhor, quem sabe o suficiente para instruí-lo. Eu acho muito bonito, na verdade, de Paulo, porque assim, ao mesmo tempo que ele tá falando, olha, eu não vim trazer palavras de erudição, eu vim falar só sobre o evangelho, mas eu tô fazendo isso de um jeito bonito aqui, de um jeito organizado, de um jeito acadêmico, né? A gente tem até hoje teólogos discutindo sobre o capítulo 2 de Coríntios e de uma maneira erudita. Não briga as duas coisas?
Então, é que eu acho que às vezes a gente confunde as coisas aqui, né? A gente falou um pouquinho disso no começo do capítulo. Paulo, quando fala que ele traz uma mensagem simples do evangelho, ele não quer dizer que ele traz uma mensagem pobre, né? Ou uma mensagem rasa e sem lógica. Uhum. Tem muita gente que acha que o cristianismo é algo que você não se explica logicamente. Uhum. E claro que tem coisas que dependem de fé, evidentemente, mas existem argumentos lógicos que baseiam a nossa fé. E Paulo está apresentando esses argumentos aqui no seu discurso. Uhum. Paulo está falando, olha, eu não fiz assim por causa disso, por causa daquilo, porque essas coisas não são descobertas pela razão humana, mas tem ação divina pelo seu espírito. Então, Paulo está explicando, é um argumento mesmo, é algo que faz sentido, mas Paulo não está se baseando em filosofias de sabedoria humana, em capacidade de erudição. Ele está mostrando isso por meio da sabedoria divina, como Deus quis trazer isso, né? E essa citação final de Isaías, né, que o Tan acabou de trazer pra gente, o próprio Paulo vai usar em Romanos para falar do tamanho da capacidade intelectual do Senhor. Quem conhece a mente de Deus? Pois é. Né? Quem conhece os pensamentos do Senhor? Ou seja, o Senhor, ele conhece muito mais do que todo mundo, ele é onisciente, ninguém consegue compreender plenamente isso. Só que aí Paulo termina falando, mas nós temos a mente de Cristo. Ou seja, por que nós podemos compreender, pelo menos em parte, pelo menos limitadamente, os planos de Deus? Porque nós temos a mente de Cristo, porque Cristo se revelou a nós por meio do seu Espírito. Pois é. E acho que é isso então, né? Pelo menos as minhas anotações aqui chegaram no final de vocês também. Sim. Um capítulo mais curtinho, monotemático, mas muito bom, profundo. E acho que deixa o episódio aí quente para o próximo capítulo, capítulo 3, que a gente vai lidar semana que vem. Queria agradecer o pessoal que ficou com a gente no Discord e convidar vocês mais uma vez, tanto para gravar os créditos do programa e mandar em áudio pra gente, seja no Discord mesmo, no Telegram ou até no Instagram. É só gravar o áudio e chega aqui, a gente salva e coloca a sua voz dentro do episódio. E eu sempre gosto muito de colocar o áudio de vocês. Por favor, façam esse carinho pra gente. Não se esqueçam do compromisso que vocês têm de terminar o episódio e orar por nós, tá? Pelo projeto, por mim, pela Carol e pelo Thiago. Especificamente, tá? Façam isso, a gente precisa muito das orações de vocês. E se você ainda quiser colocar uma cerejinha nesse bolo, considera com carinho apoiar o projeto do podcast aqui para que a gente tenha vida longa e chegue com a bênção de Deus aí bem longe, quem sabe até o final da Bíblia um dia. Se você quer saber como é que isso funciona, a gente tem na descrição a nossa chave Pix e também o link para o Catarse, onde a gente explica mais detalhadamente o projeto em si. Pelo menos dá uma visitadinha no link, tá? Tá na descrição, mas é catarse.me/ictus. Lembrando que ictus se escreve I-C-H-T-H-U-S. Finalmente, uma coisa que há muito tempo que a gente não fala, mas continua ativo, tá aí, abençoa a gente. E eu ia dizer indiretamente, mas é diretamente. Quando você faz suas compras na Amazon, se você comprar através do nosso link de afiliado, a gente é comissionado, o preço não muda para você. E é um jeito de, nas suas compras regulares, você abençoar a gente também, seja de livros ou de qualquer outro item que você comprar por lá. É só acessar ictus.com.br/Amazon, isso vai te jogar lá pro site da Amazon e aí você segue fazendo suas compras normalmente, que já vai estar rotulado como uma compra comissionada pra gente também, tá bom? Faça esse carinho, salva esse link aí e abençoa as nossas vidas. E é isso, obrigado Carol, obrigado Thiago, sempre uma delícia dividir um espaço aí com vocês. Semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Muito, muito, muito obrigada pela paciência, a audiência de vocês. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Ore por nós, isso é, como o Tan falou, muito importante. Acho que é o fundamental. E é isso, acho que o que eu tinha pra falar, vocês ouviram hoje a minha voz bastante. A gente agora se ouve no próximo episódio. Até mais. É isso aí, pessoal. Valeu. Muito bom estar com vocês nesse novo livro, 1 Coríntios, capítulo 2. Estamos engatando aí numa sequência, ainda dentro do mesmo tema, sobre essa questão do orgulho, da divisão e de como a gente deve lembrar de que tudo que a gente tem vem do Senhor. É a graça dele sobre nós. Então que essa seja a sua reflexão nessa semana aí. Deus abençoe.